Amigos alternativos, hoje nós vamos falar do clássico entre Boca e River Plate. Mas é claro que não é sobre o clássico argentino, né? Aqui a gente sempre tenta algo diferente, né? O clássico argentino é muito importante, os times vão fazer a maior final da Libertadores da história, com certeza, mas aqui a gente vai falar do Boca e River Plate de Sergipe. São times que tiveram uma rivalidade aí há pouco tempo, chegaram a se enfrentar 5 anos atrás, mas depois disso tiveram um destino meio melancólico. Vou contar essa história depois da vinheta. Primeiro quero falar sobre a nossa parceira, a Vestiário Company, que está conseguindo um milagre, está conseguindo deixar a gente mais bonito. Os nossos apresentadores estão mais bonitos, graças às camisas da Vestiário Company, como essa que eu estou usando aqui. Realmente são modelos esportivos, casuais, com temática de futebol, muito bonitos, e você pode comprar usando o cupom ULTIMADIVISAL com desconto. Se você usar esse cupom, você vai ter 10% de desconto. Então entra lá, vestiariofc.com.br, conheça os modelos e compre com desconto. Antes de falar do clássico, da rivalidade entre Boca e River Plate, eu quero primeiro dar uma introdução sobre que times são esses, né? Que times são esses, o Boca de Sergipe e o River Plate de Sergipe. O River Plate ele foi fundado primeiro, lá na década de 60, na cidade de Carmópolis, mas na verdade se chamava São Cristóvão naquela época, né? E assim seguiu até 2006. Foi quando, enfim, o time mudou, passou a se chamar River Plate, passou a ter escudo e uniformes parecidos com o River Plate da Argentina, e aí, aos poucos, o time conseguiu ter uma ascensão meteórica até, né? Conseguiu 3 títulos estaduais, e isso ainda é engraçado porque coincidiu com a má fase do River Plate da Argentina, naquela época que o River Plate chegou a ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato argentino, né? Então o time de Sergipe estava numa fase até melhor do que a do River Plate da Argentina. E foi nessa época também que o River Plate teve a primeira grande projeção nacional, porque enfrentou na Copa do Brasil o Botafogo. E teve muito perto de protagonizar ali uma zebraça, porque conseguiu ganhar um jogo do Botafogo por 1-0, aí depois na volta perdeu por 1-0 com um gol bem polêmico, bem discutível do Botafogo, e aí depois acabou que o jogo foi para os pênaltis, o time do River Plate desperdiçou uma cobrança, foi eliminado e infelizmente não conseguiu aí protagonizar essa zebra tão grande que seria na Copa do Brasil. E uma curiosidade daquele jogo é que o Valdisson era o zagueiro do River Plate de Sergipe. É um zagueiro que passou pelo Botafogo, até ficou marcado ali por estar naquelas jogadas do Kaká, quando o Kaká surgiu lá no Rio São Paulo antigo. O Valdisson tomou os dribles dele e enfim, ficou um jogador que ficou famoso por isso no Botafogo e depois quase aprontou uma zebra pra cima do Botafogo jogando pelo River Plate de Sergipe. Hoje eu sou lembrado, quando passa da carreira do Kaká, né, passa esses dois lances, né? Já o Boca Juniors de Sergipe é um time da cidade de Estância que foi criado em 1993, né? Na verdade era uma escolinha de futebol, um clube. Aí em 2004, quando o time tentou virar profissional, a CBF vetou o nome Boca Juniors. Aí o jeitinho que deram foi tirar o S, ficou Boca Junior. O escudo também foi vetado, não podia ser a cópia igual, né? Nada muito parecido com o Boca Juniors tradicional. Aí criaram um modelo diferente, mas o uniforme é bem igual, mostra bem ali a referência, uniforme azul com aquela faixa amarela tradicional. E duas curiosidades do clube estão ligadas a um dos fundadores, o Gilson Bear. Uma é que ele, claro, foi idealizador de colocar toda essa referência ao Boca Juniors da Argentina, porque ele é muito fã do clube e inclusive colocou o nome do filho dele de Riquelme, que é o ídolo, né, do Boca Juniors. E outra curiosidade é que foi ele quem acabou, de certa forma, batizando o rival, o River Plate, né? Ele era muito amigo do Beto Caju, que foi o cara que comprou o São Cristóvão, da cidade de Carmópolis, lá em 2006, né? E aí eles conversando, o Gilson deu essa ideia do Beto Caju colocar o nome do time de River Plate para que em Sergipe existisse essa rivalidade aí curiosa entre Boca Junior e River Plate. E apesar da ideia ser realmente genial, o clássico entre Boca Juniors e River Plate lá em Sergipe demorou para acontecer. Apesar do River Plate ter tido essa boa fase, né, ali logo depois que mudou de nome, o Boca Juniors estava embaixo, estava na segunda divisão, e ali só se encontraram de fato na primeira divisão em 2013. Então lá no Campeonato Sergipano tiveram 2 confrontos,
O primeiro foi o 0-0, cercado de mais expectativa, né? O jogo acabou decepcionando um pouco até em relação à torcida, porque tivemos só 149 pagantes no estádio e mais de 1.000 torcedores que entraram lá sem pagar, foram convidados pelos donos, né, dos times, mas não pagaram, enfim, uma torcida baixa, nada comparável com o clássico argentino. E o segundo jogo, entre Boca Juniors e River Plate, terminou com vitória por 2-1 do River, um jogo já mais agitado, com polêmica, virada, o Boca saiu na frente, o River conseguiu a virada depois, teve muita reclamação, e uma curiosidade é que esse jogo acabou virando alvo de um documentário, né? Como a rivalidade estava se tornando ali popular, os argentinos ficaram sabendo, aí um publicitário sergipano se juntou com um argentino e eles criaram um documentário, um curta bem objetivo sobre o jogo mesmo e um pouco sobre a história do clube. E vale a pena assistir, é bem legal, mostra até um torcedor tatuando o escudo do River Plate de Sergipe e mostra todos os bastidores ali da partida, é bem legal. O documentário se chama El Otro Superclásico e tem uma mensagem bem bacana, os diretores resolveram deixar uma mensagem bem bacana explicando, né, o porquê fizeram esse documentário. A mensagem do filme é universal. Queremos mostrar que seu rival te fortalece, para as torcidas cuidarem não só dos seus times, mas dos seus rivais. Uma mensagem de paz entre as torcidas. E realmente essa mensagem fica bem clara no documentário. Infelizmente, muito infelizmente, o clássico, a rivalidade entre Boca Juniors e River Plate em Sergipe acabou por aí. Apesar da vitória no El Otro Superclásico, o River Plate acabou em 2013, o time conseguiu até ser vice-campeão sergipano naquele ano, mas aí houve uma alegação por parte do presidente, Hernando Rodrigues, na época, alegou que a prefeitura de Carmópolis não ia mais ajudar, e de fato, realmente o clube recebia muita ajuda, teve essa ascensão rápida, porque recebia muita ajuda financeira da prefeitura de Carmópolis, o Hernando era muito próximo do prefeito que acabou falecendo, e aí, de repente, sem esse recurso financeiro, o time realmente estava começando a ficar inviável. Só que, anos depois, 5 anos depois, o Hernando, na verdade, acabou confirmando que houve uma articulação política ali por trás. Isso porque, naquele ano, o Confiança de Sergipe tinha ficado em terceiro lugar no Campeonato Sergipano. E aí, a partir do momento que o River Plate acabasse, deixasse de existir, alguns prêmios que eram do River foram herdados para o Confiança. Então, o bônus, bônus financeiro da segunda colocação do Campeonato Sergipano foi para o Confiança e uma vaga na Copa do Nordeste também foi para o Confiança. E aí, futuramente, quem também foi para o Confiança foi o próprio Hernando Rodrigues, que era diretor de futebol lá até recentemente, Então foi uma articulação política, de repente, para fortalecer o Confiança, que hoje é o principal time sergipano, está na Série C do futebol brasileiro. Já o Boca Juniors ainda está na ativa, não teve muitas glórias desde 2013. No campeonato de 2018 o time terminou na 6ª colocação e realmente não tem conseguido aí, se destacar, mas também pelo menos não está nas divisões inferiores como chegou a estar no começo da década, no final da década passada. Agora o meu último recado é para você que adora comentar nos nossos vídeos, deixando sugestões de pautas. A gente gosta muito dessas sugestões, a gente já atendeu várias sugestões aqui, vocês já viram que realmente a gente já fez vários vídeos baseados nos comentários de vocês, mas eu quero deixar uma dica. Se você quer realmente ser ouvido, ser atendido e participar inclusive da elaboração dos nossos roteiros, entre no nosso projeto no Padrim, padrim.com.br/última divisão, e veja lá as possibilidades que você tem de colaborar com a gente. Se você puder colaborar com uma determinada faixa de preço, você vai entrar no Facebook, no nosso grupo no Facebook, e lá a gente vai debater, conversar sobre pauta, sobre roteiro, sobre vários temas, e aí você vai participar ainda mais ativamente do canal Última Divisão. E por fim fica a última dica para você entrar lá no site da vestiariofc.com.br e conhecer as camisas. Utilizando o cupom Última Divisão você tem 10% de desconto. É isso, até a próxima!